Meus irmãos, boa noite. Boa noite. É um prazer imenso nos encontrarmos aqui mais uma vez. Que prazer, né? Quando eu estou na casa espírita, executando qualquer trabalho, até porque eu também não faço só oratória, né? Eu trabalho com grupos de estudos, para mim é uma festa. Participar de um grande banquete espiritual, para mim é uma festa. Eu até costumo dizer que se todos tivessem a oportunidade de visualizar o que acontece no grande laboratório da casa espírita, né? Não só da casa espírita, mas também da igreja, você vê coisas magnânicas, lindas. A gente nem queria saber dessas, não queria nem sair dessas instituições, assim, ficar lá ou ficar aqui, né? Se eles soubessem que nossos irmãos, às vezes pais, mães, amigos, né? Parentes de outras eras que já desencarnaram, tem uma grande oportunidade de vir nos acompanhando, né? E às vezes eu acho interessante, eu trabalhava no Bezerro na quinta-feira à tarde, lá tem o grande fluxo, tá, e às vezes as pessoas ficam trabalhando no horário para ir embora, e aconteceu uma coisa interessante. Depois disso aí, uma senhora estava apressada para sair, para ir para casa, né? E ao lado dela, adentrou inclusive junto com ela o seu falecido esposo. Mas ele estava tão carinhoso ali com ela, pertinho. Quando ela foi embora, aí terminou o passe, né? E ela nem ficou com a pressa final, ela foi embora. Ele ficou um pouquinho triste, porque ele queria estar mais tempo. Então, se todos soubessem, tivessem essa capacidade de visualizar o que acontece nesse grande laboratório, principalmente nas casas espíritas, que trabalham com esse outro lado da vida, né? O lado espiritual. Ninguém morre, nós apenas mudamos de residência, certo? Nós apenas mudamos de residência. Então, meus irmãos, hoje o tema é amai os vossos inimigos. Verdade do seminário, mas ele falou que ele tem que ficar aqui até meia-noite, vai dar certo. Então, eu começo o primeiro item, pagar o mal com o bem. Jesus diz o seguinte: aprendeste o que foi dito, amarás o vosso próximo e odiarás os vossos inimigos. Eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem isso também? E se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazem isso mais que os outros, os publicanos não fazem também? Eu vos digo que, se vossa justiça não for mais abundante do que dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 20, e de 43 a 47. E lá no item 5, eu vou ler uma pequena parte, os inimigos desencarnados, ou seja, os inimigos que já não estão mais na carne, que já desencarnaram, já morreram, tá? No sentido bem popular. Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para os seus inimigos. Sabe ele primeiro que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea, e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não livra senão da presença material do seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra, que assim a vingança falha no seu objetivo, e ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior,
que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar pela experiência, pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão pagar o óleo com sangue é radicalmente falsa, e que é verdadeiro é que o sangue conserva o óleo, mesmo além do túmulo, de dar, por consequência, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e à sublime máxima do Cristo: amai os nossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente, pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias de um inimigo, se pode fazer um amigo, antes e depois de sua morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita, e é então que ele próprio serve de instrumento da justiça de Deus para punir aquele que não perdoa. Vejamos bem, meus irmãos, será que quando a gente desencarna, será que a gente vira santo? Será que a gente vira demônio? Não. Nós vamos continuar sendo os mesmos Afonsos e as mesmas Marias. Aos 14 anos de idade, eu fui com minha mãe, eu já tinha essa problemática de verdade, assisti, participar de uma missa dela em Campina Grande, da igreja do Rosário, que era um pouquinho próximo lá de casa, e a missa ficou presente. E o cidadão estava lá no caixão. Naquela época, os caixões de defuntos tinham aquele parte de vidro que a gente via o rosto da pessoa. Imagina, eu via ele lá dentro e ele via ao mesmo tempo lá fora, pulando, gritando. Ele sabia que eu tinha capacidade de entender, de ouvir ele, e ele ficava gritando comigo: diga, mas não dizia o padre que ele estava vivo. Dizia a mulher dele que estava vivo. Imagina ele com as crianças de 14 anos. E eu disse para minha mãe: ele não morreu não. Minha mãe: ele não morreu não. Aí vai: mãe, ele está vivo. Ele está aqui dizendo que está vivo. Menino, deixa essas conversas. Já vem você com essas conversas de espírito. Eu vou mandar seu pai dar uma surra quando chegar em casa. É daquele tempo. Pai, tive essa preocupação. Entendeu, gente? Mas era falta de compreensão. Era falta de compreensão. Porque nós acreditamos, ainda hoje, muitos milhões de pessoas, principalmente no Ocidente, né, na parte oriental e asiática, alguns têm muito mais, não conhecimento espírita que nós temos, mas conhecimento espiritualista, ou seja, da vida, além da vida. Acreditam. Os hindus acreditam claramente que ninguém morre. Então, veja bem. E isso é um sofrimento às vezes, porque as pessoas acham que é daquela luta: mas meu pai morreu, minha mãe morreu, meu filho morreu. Onde é que ele está? Aonde é que nós vamos estar quando nós desencarnarmos? Eu costumo dizer em oratórias, em palestras, que nós vamos estar na casa que nós construímos agora. Quando Jesus disse assim, quando ele supostamente curava alguém, que ele dizia: ide e não pequeis mais, para que não caiam em sofrimentos ainda maiores. Jesus estava claramente nos dizendo que o sofrimento estava associado ao pecado de ontem, e que o sofrimento de amanhã está associado ao que eu estou fazendo hoje. Aí a colheita, a semeadura, ela é livre, porém a colheita é obrigatória. Então, o que acontece quando nós morremos? É interessante. Eu estou trabalhando em uma casa, né, ministrando o Hélio 3, que fala dessa parte com mais profundidade, e aí justamente fala sobre o fenômeno da morte, que está lá no Tombo 3, né, que agora é o Tombo único da postilha da Federação. E o que é que acontece com o fenômeno da morte? Alguns acham que a pessoa vai direto para o céu. Outros acham que vão direto para o inferno. Isso seria injusto nas duas situações. Seria injusto nas duas situações de repente. Uma vez eu conversando com um amigo meu, eu falei para ele: de repente, existe céu e inferno? Existe. Ok. Agora, uma mãe de família boa, caridosa,
ela morre fazendo a caridade, vai direto para o céu, ok. Mas ela tem um filho que desviou-se para o caminho errado. E ele morre jovem em um assalto, trocando tiro com a polícia. Ele vai para onde? Cidadão, para o inferno. Ok. A mãe dele está lá no céu. Tá. Ela vai estar bem sabendo que o filho vai estar lá no inferno por uma eternidade? Ele disse, não, eu digo, então não é mais céu. É simples, já não há mais céu. Ela não vai falar bem. Gente, céu e inferno, biblicamente falando, alegoricamente falando, metaforicamente falando, são estágios de consciência. O céu que você pode estar aqui na terra encarnado, ou o inferno que você pode estar aqui na terra encarnado, tudo depende de você. E quando você desencarnar, você vai estar no céu ou no inferno que você plantou. Como é que isso acontece? Se você só vive fazendo bobagem, se tu não tem responsabilidade, quantas vezes nós deixamos de cumprir? Eu digo nós no sentido genérico, mas graças a Deus eu acredito que aqui praticamente ninguém faz isso. Deixamos de cumprir com nossas obrigações, pegamos o nosso salário, ao invés de nós irmos para casa, cumprir nossas obrigações, nós vamos gastar com besteira, com farra. Então, quantos pais não deixam os filhos passando necessidades? Quantas pessoas nessa hora estão aí cometendo assaltos, cometendo crimes? Nesse carnaval, quantos crimes? Então, meus irmãos, é óbvio que na bondade e na justiça divina, aqueles seres que cometem crimes, que deixam os filhos passando fome, que roubam, que adulteram com isso, com aquilo, é óbvio que ele, quando desencarnar, ele não vai para casa, para a cidade, para o hospital ou para a colônia, que aquele pai de família bom, que aquela mãe de família boa, que passou muitas vezes necessidades para criar seus filhos e que faz a caridade. Não, porque são energias diferentes. Para onde é que nós vamos quando nós desencarnarmos? Para o campo magnético da nossa energia. Aí a gente começa já a vislumbrar o que é que nós estamos fazendo. Veja bem, eu já vi muitos irmãos desencarnarem, inclusive na pandemia, muitos médicos desencarnarem, e seu espírito sair e automaticamente, ao sair daquele corpo doente, ele ser recebido por entidades espirituais e sendo levado para hospitais e colônias espirituais de tratamento. Médicos que estavam ali trabalhando verdadeiramente como missionários do bem, mas vi também dentro de hospitais médicos, enfermeiros, farmacêuticos saindo do corpo físico numa situação muito difícil, porque não estavam ali como médicos, e sim trabalhando a vida inteira como mercenários da medicina. Isso é comum. E os bons e os maus profissionais em todas as profissões. Nós vemos também, trabalhando com mediunidade, como eu trabalho muitos anos, coordenando o grupo mediúnico, quantas entidades eu já atendi que estavam observando X ou Y. Pasmem, eu já atendi uma entidade, isso aí nunca eu me esqueci, e fazia só 400 anos que ele procurava esse ex-amigo para vingar-se. Mas Afonso, mas ele morreu há 400 anos, mas ninguém nunca morre. Nós apenas mudamos de roupa, de residência, ou de estágio de vida além da vida. Já vi, inclusive, pessoas muito próximas desencarnarem e passar. Eu passei na casa dessa pessoa, ele está lá na área fumando. Mas
Mas esse horário é doido, o espírito fuma, meu Deus, bebe. Por quê? Até a palestra de volta, incluindo que mas quem bebe? Onde é que ele está bebendo? Quem fuma, onde é que está fumando? Porque ninguém vira santo e nem diabo, porque morre não. Nós continuamos sendo os mesmos Afonsos, as mesmas Sônias, as mesmas Edleusas, que somos. Então, a importância que a gente tem, entrando na temática agora, de perdoar que Jesus pediu, Jesus não pediu que a gente se acompanhasse com nossos inimigos. A gente tem que pegar as palavras de Jesus e separar a alegoria da metáfora que ele usou. Ele pediu que nós amássemos os inimigos, perdoássemos os nossos inimigos. Mas por que Jesus pediu? Preocupado, vendo a energia que a gente emana. Jesus não é um Afonso qualquer, ele é um ser de luz, um ser tão divino, com capacidade imensurável de virtude e sentido. Então veja bem, ele não pediu que a gente se acompanhasse, porque Jesus, ele não é conivente com crime, não. Jesus, ele ama o criminoso, mas ele é contra o crime. É separar as duas coisas, perdoar os criminosos, para que a gente comece a entender que aquele criminoso de hoje, como o texto diz com muita clareza, é um ser perfeito, que amanhã vai ser um ser bom. Amanhã, em dezenas, em centenas ou milhares de encarnações. Eu estava fazendo uma palestra em uma casa espírita, aqui em Natal, há uns 20 anos atrás, e era sobre pena de morte. Eu falando que Jesus tinha matado a morte quando ele desceu da cruz, né? E uma pessoa levantou o dedo, pediu para falar, perto do da mesa, era muito que ele me dissesse, o senhor que me aprovou a pena de morte, dissesse para minha mãe, que ela tinha minha missão. Minha irmã foi estuprada com 15 anos de idade e estrangulada em Recife. Fazia 15 anos, faz uns 18, 20 anos. E eu queria que só respondesse para minha irmã, que faz 15 anos que ela não dorme tomando remédio. E minhas pernas, entendeu? Até porque eu não sou preparado. Né? E pedi orientação, eu pedi uma olhada. Aí ele disse, pode deixar, meu filho, pode dizer assim. Aí ele disse, olha, minha filha, um grande amigo meu está aqui dizendo, veja bem, foi a primeira vez que eu tinha feito essa palestra, inclusive era no seminário, nessa casa, e eu não conhecia essa pessoa. E ele sabia que a irmã dela tinha se encarnado e que foi ela que disse. Tem um irmão aqui dizendo que sua mãe tem capacidade de deixar de tomar o remédio e dormir tarde. Porque a sua irmã está mandando dizer, sua irmã, fulana de tal, dos anos, teve até o nome completo, está mandando dizer para sua mãe que ela não precisa do remédio para dormir. Que ela morreu no sentido figurado de dormir, através de um estupro violento e de um estrangulamento. Mas diz para tua mãe que ela apenas pagou uma dívida dos crimes que ela, quando era ele, prestamos bem atenção, cometia. Crimes cruéis, estuprando crianças e assassinando. E teve a oportunidade de pagar. E diz para a tua mãe que o cidadão que cometeu esse crime, que a justiça o presta de criminoso, ele já desencarnou numa situação muito difícil no presídio em
perdoou. E quem implora o perdão dela, ela já o perdoou. Faz falta a tua mãe. Porque ele não morre. Diz para a tua mãe que hoje, há 15 anos atrás, ela era fulana de tal, boazinha, uma boa filha, aos 15 anos de idade. Toda uma vida material pela frente. Mas foi-lhe dado 15 anos somente pela justiça divina para que ela viesse e pagasse esse crime. Porque ela necessitava voltar para um novo aprendizado. E a menina entrou em pânico, ou chorou muito grande, não só dele, a menina dessa moça, que era a irmã que estava falando, como também de alguém que se emocionou, né? Então veja bem, porque aquele que é assassinado não foi por engano, porque senão Deus estava cego. Uma vez eu perguntei para o tratamento. No momento do planejamento da reencarnação, ela concordou com tudo isso. Exatamente. Quando o espírito, que eu vou entrar obrigado, irmão, quando o espírito está lá na erraticidade, que é o tempo que ele tem para se preparar, estudar e se preparar para uma nova encarnação, ou seja, uma nova experiência da carne, ele é geralmente como é que acontece o nascimento. A gente entra nessa parte da morte, o nascimento acontece no seguinte: o cidadão, quando ele fecunda, o homem fecunda o óvulo da mulher com seu esperma, automaticamente ali já há um espírito que já está enlaçando o seu perispírito naquele feto. O perispírito começa a enlaçar. Mas antes disso, o espírito foi avisado que ia reencarnar, que ia ter um novo corpo, que ia passar por tal e tal prova, por tal e tal missão, por tal e tal expiação. Tudo é projetado, porque senão Deus é justo. E é informado: olha, para pagar esses crimes que você cometeu, ou esse crime, você vai ter que passar por isso. Claro que é dado toda uma orientação e também é mandado um mentor. Todos nós temos, que a Igreja Católica, né? Graças a Deus, eu fui evangelizado dentro da Igreja Católica, muito jovem, né? 10 anos eu fiz primeira comunhão. Minha mãe, muito católica, graças a Deus, desencarnou muito católica aos 82 anos, porque a religiosidade, ela não vai servir de nada se não for para o bem. Você pode ser católico, pode ser espírito, o que você queira ser, mas que seja uma pessoa boa. Eu estou muito feliz por ter sido evangelizado no catolicismo e acho lindo quando eu vejo lá em frente à minha casa, muito próximo à igreja, eu vejo as menininhas passando e os pais passando, as mães levando para a igreja católica, que é de um lado assim, e uma proteção do lado assim. Eu acho lindíssimo, porque é uma base. O Evangelho, como tem dentro do Centro Espírita, a evangelização infantil, tem da Igreja Católica, chamada Catecismo, e da Igreja Protestante, chamada Encontros Dominicais. Isso é belíssimo, porque é a base que a criança está recebendo. É a base. Então vejamos bem o que acontece. Aí você vem programado para viver uma existência, mas você chega aqui e se encontra com José, com Maria, que também tiveram com você no passado e que não se ajustaram. Às vezes, filhos que odeiam pais, pais que odeiam filhos, filhos que odeiam mães, mães que odeiam filhas, irmãos que não se amam. Tudo isso são rejeições e resquícios do passado. Então é preciso, eu costumo dizer, porque essas problemáticas eu tenho na minha família, e costumo dizer, se não se organizar agora, vão ter que voltar. E muitas vezes voltar a uma situação muito difícil. Então é preciso que a gente agora busque a compreensão, busquemos Jesus, não só para estudar, e sim para vivenciar, para que quando amanhã desencarnarmos, que nós desencarnemos bem,
É muito importante que nós possamos entender um ao outro, amar, perdoar, ser indulgente, para que a gente amanhã, quando nós acordarmos da noite no túmulo, nós estejamos bem. Eu sou com o meu cidadão, que ele deu um infarto em casa e chegava na casa cristã da época, acho que vai muito mais, mais de 20 anos também, e levei para o Santa Maria. Infartando, né? Ele desencarnou. E todo dia ele voltava para a casa dele, interessante, ele caminhava de tarde, todo dia ele voltava, e todo dia, no mesmo horário, às 5h30 da tarde, eu estava lá fazendo em casa, e voltando. Aí ele falou, estava voltando. Ele passava e casa. Mas por que vícios? Não é a mal pessoa. Às vezes a pessoa morre e fica em estado de perturbação, não é porque é mal, e sim porque não compreende. Desencarnou um cunhado meu através do suicídio, o ex-cunhado, aí, com a minha esposa. Ele desencarnou na quarta-feira, carnaval de 2002, dia 13 de fevereiro de 2005. E, inclusive, todo esse processo tinha visto antes de a E ele, no sábado, ele esteve na minha casa, do jeito que ele desencarnou, gritando muito, passou a problemática, estou indo suprir o suicídio para mim, porque o que acontece? O médium, porque os espíritos doentes se aproximam, perdendo a atenção, por que o espírito doente aproxima-se tanto dos médios? Porque na hora que ele aproxima-se, se o médium tiver compatibilidade orgânica com ele, ele aproxima-se do jeito que a doença, que praticamente quase que numa totalidade, passa para o médium. E o médium sente aquela vibração. E ele fica bom temporariamente. Então ele acha ficar pertinho. Acha ficar pertinho. É um livro de Tobias Barreto. Pode falar, professor. Pode ser uma doença ou um desvio, algo de mal, um vício ou um crime. Pode sim. Eu estava falando antes, a questão do serial killer, que eu acompanho muito, assisto muito documentário, até que eu faço palestras, né? Graças a Deus, muitas casas, nem gosto de ter cliente, às vezes eu tenho que me tentar devido ao problema da cirurgia, que eu fico perto de um homem muito perto, mais fácil, porque para mim é meu prazer. Então, pode sim. Se você for assistir todos os serial killers, todos os documentários, você vai ver que todos eles narram que o filho diz assim, mate, porque são obsessões ferrenhas. Então a gente pode mudar essa história, podemos nos melhorando, porque se você é bom, se você trabalha no bem, se você faz bem, você lê Jesus, estuda Jesus, mas segue Jesus, seguir Jesus, então é só ir para a classe espírita ou qualquer instituição cristã, não. Seguir Jesus, que Jesus diz, pegue a sua cruz e me siga, você pegue seus problemas e me siga. Sua cruz é um problema da gente, que a gente não tem condição de pegar a cruz dele. A dele só ele, meu Deus. Pegue sua cruz e me siga. E me siga. Seguir Jesus não é ficar em casa, não mando de cuidado, não, porque senão não estava nem aqui. Tem dia que eu não consigo logo levantar, mas estou aqui. Não dizendo que sou a melhor pessoa do mundo, pelo contrário, isso é muito mais ignorante, orgulhoso, né? Mas é preciso, é necessário esforçar-se para trabalhar no bem. Seguir Jesus é ler Jesus, é estudar Jesus e fazer, aproximar-se daquilo que ele pedia, amar, perdoar, ser indulgente, ajudar o próximo. Quando aquela viúva deu 2 moedinhas de 25 centavos, Jesus chamou seus discípulos, digo-vos em verdade que ela doou muito mais do que todos os outros, porque muitos doavam muito dinheiro para aparecer dentro daquele templo. E ela doou tudo que tinha. Então, é a vontade, é o amor que você está emanando, é que faz dizer que tu és. Quando a gente desencarnar, é preciso que a gente saia do corpo um sacolão cheio de boas ações, porque o dinheiro, ele vai ficar na conta quem tiver. O carro, ele vai ficar na garagem ou no meio da rua. Então,
nós precisamos entender esse fenômeno do nascer e do morrer. É preciso que a gente entenda que muitos desencarnam, mas eles saem do corpo físico bem. É como eu disse meu cunhado, ele desencarnou através do suicídio e passou por um processo muito sério de sofrimento. Ele desencarnou na quarta e no sábado ele foi à minha casa, gritando, tentando, com o mesmo aspecto fisiológico que ele desencarnaram, gritando, perguntando por quê, e passou todo o suplício do suicídio, o sufocamento para mim. Eu entrei em prece, faz 22 anos, 23 anos, fez esse mês. Eu entrei em prece e automaticamente fui arrastado. Eu já era espírita. Mas, depois de 2 anos, ele volta à minha casa, totalmente ainda desorientado, e depois me manda uma psicografia, ainda desconexa. Mas em 2012, já faz 10 anos que ele tem desencarnado, ele passa uma semana dentro da minha casa, pedindo para escrever uma carta novamente. Ele que mora aqui próximo, e aí só que a gente maravilhosa. E nós não costumamos receber entidades espirituais, principalmente, que cometeram esses equívocos dentro da nossa casa, mas no dia das mães, 3h30 da manhã, eles não me deixavam dormir. Eu chamei minha esposa, pedi ela, me ajuda a fazer a carne lá, depois foi para a mesa, e ele mandou uma carta belíssima para a mãe dele, já dizendo que estava melhor. Foi ao contato com ele. Então, por que já estava melhor? Porque Deus é bom, Deus é meu Pai, e dá oportunidade a todos aqueles nossos irmãos, iguais a nós que cometem erros, de se melhorar, de ser ajudados. Ninguém deixa de ser ajudado, só precisa que tu queira. No filme Nosso Lar, a gente vê bem direitinho, tem espíritos que cometeram erros, mas quando a espiritualidade chega perto para ajudá-los, eles não querem ajuda, eles querem ainda continuar naquele sofrimento, porque aquele sofrimento é energia que ainda habita neles. Então nós temos que diferenciar sempre das energias deletérias. Por isso que nós temos que ter cuidado. Nós matamos uma cobra, nós matamos uma aranha caranguejeira, nós matamos um escorpião, acabamos com o veneno deles. Matou uma cobra cascavel, acaba com o veneno dela, mas se a gente matar um ser humano, não acaba o veneno dele, ser humano mal. Aí é que ele vai ter a oportunidade de nos seguir, de nos perseguir, que agora não tem mais esse corpo grosseiro, para a gente ver, principalmente aqueles que não têm a mediunidade da evidência, e vai nos atormentar. Então, por isso que é preciso obedecer àquela regra que Jesus diz: perdoa os vossos inimigos. E Jesus foi muito claro quando ele diz: reconciliai-vos com os vossos adversários, enquanto estás com ele no caminho. Veja bem que colocação. Reconciliai-vos com os vossos adversários, enquanto estás com ele no caminho. Porque senão ele te entregará ao juiz, e o juiz te entregará ao ministro da justiça, e não sairás de lá enquanto não pagares o centavo, ou seja, o centavo. Vamos tentar interpretar essa fala de Jesus. Reconciliai-vos com o vosso inimigo. Como é teu nome, filho? É Tiago. Tiago é meu inimigo. Aí, o que é que Jesus diz? Afonso, vai lá e tenta. Perdoa Tiago e tenta fazer com que tu perdoes. Porque, Afonso, enquanto tem essa oportunidade, estamos vendo outros, tá? Oportunidade, convivendo juntos, no mesmo bairro, no mesmo trabalho, na mesma escola, na mesma vila. Aproveita, Afonso, essa oportunidade. Porque senão, quando tu desencarnar, ou Tiago desencarnar, aí tu vai ser entregue à justiça da consciência. E a consciência, a tua consciência vai ver os erros que tu cometeu. E tu vai sofrer. Vai ter que voltar de novo com o Tiago, até se reajustar, enquanto pagar o último centavo. Enquanto pagar o último centavo, assim, enquanto não se harmonizar. Por quê? Porque se tu, Tiago, morrer, desencarnar, eu já disse que naquela época ninguém entender, né? Porque não tem lógica, né? Reconciliar com o vosso aniversário, enquanto está no caminho.
Porque senão ele entrega o juiz entrega o ministro da justiça. O que é o ministro da justiça? É a natureza, é outras oportunidades que você vai ter que voltar. Porque lá no céu, aonde supostamente se existe os locais mais salutares, claro que sim. Você só pode ir para lá quando você deixar de ser criminoso. Entendeu? A gente só pode ir para o céu, ou ser um local melhor, quando você deixar de cometer erros. Quando você amar Tiago, perdoar Tiago e ainda amar Tiago, Afonso. Porque ele é seu irmão. Não importa essa questão da consequentividade, isso não tem importância. Eu tenho 8 filhos. 4 são biológicos. E 4 são filhos do coração. Não é que a gente existe só de filho adotivo, não. Lá são filhos. E o terceiro diz, olha, não vão dizer que não é veio de orfanato, não veio disso, não. Porque vão traumatizar, não, os pobrezinhos estão lá no orfanato. São filhos. Todos são filhos. Essa daí é minha filha, tem 12 anos, eu tenho a ligação do meu filho para toda idade, de 12 a 40. Então, gente, todos são filhos. Nós temos separar essa comunhão. Ainda hoje, eu vejo pessoas não adotam um filho, por quê? Não, eu quero um filho meu. Muitas vezes uma mulher que viveu existências abortando para prostituições, para farras. Aí vem uma reencarnação, que é a oportunidade de vir agora, com problemas uterinos, com problemas genitais, ou com problemas de colo de útero, que não tem condição de gerar filhos. Mas não quer adotar, porque ela foi programada, como o nosso irmão Sônia estava dizendo aí, que foi avisada que viria seca, ou seja, com o útero fechado, para agora ter seus filhos de volta através do amor. Mas ainda não quer, porque quando a gente entra na carne, a gente esquece dos nossos compromissos ajustados lá no plano espiritual e não queremos ter muito trabalho. Então a gente não quer mais suportar aquele filho problemático, a gente não quer mais suportar aquela irmã problemática, a gente não quer mais gerar filhos problemáticos. Então, meus irmãos, no livro Ícaro Redimido, que narra a história de Alberto Saint-Simon, tem lá o suplício dele quando o espírito tenta, implorando para que a mãe não o aborte, todo o trabalho dos espíritos para que ela o aborte. Alberto Saint-Simon, que foi o inventor, um dos inventores do avião, e que começou o suicídio através do seu orgulho, né? E passou por algum sofrimento. Então, meus irmãos, por que é que nós passamos por sofrimentos depois que desencarnamos? Porque Deus é justo? Não. Porque nós cometemos erros. Por que é que nós sofremos obsessões? Como diz o Espírito, 400 anos perseguido, mas meu filho, 400 anos, não deu para tu entender uma orientação que eu dou para quem trabalha no mediúnico. Não tem que ter medo dos espíritos que vêm, muitas vezes até violentos, dizendo que vai vingar. Não são irmãos nossos, tem que respeitá-los. E dizer a eles assim: ô meu filho, tu está fazendo ele sofrer. Tu está feliz? Nunca, até hoje, nunca atendi um espírito em cabines mediúnicas em que eu fiz essa pergunta, claro, monitorado pelos mentores da casa. Tu estás feliz? Tá? Nenhum dizia assim, estou. Todos dizem que não. Enquanto esses irmãos, muitas vezes, que não querem perdoar, porque passaram por um sofrimento, esse mesmo irmão, ele disse que esse irmão, que logo sediava, tinha destruído uma fazenda dele na época, imagina, 400 anos atrás, e tinha destruído e queimado tudo, né, com a família dele toda dentro da casa, e o matou. E se você quer que eu o perdoe, mas veja a colocação, eu esperei ser todo para encontrar ele, mas de 400 anos que ele procurava, porque Deus é tão bom, nosso Pai Celestial é tão bom,
que ele só deixa acontecer o encontro desse quando aquele espírito está maduro, ou seja, aquele que cometeu esse crime está maduro para sentir essa obsessão e ser tratado, e a mudança dele servir também de reforma íntima para o obsessor. Gente, é tão sério que muitas vezes o obsessor ele melhora mais do que o obsediado. Ele toma um choque tão grande com as doutrinações, com os estudos, que ele muda e muitas vezes vai trabalhar no bem. Mas o obsediado é tão viciado ainda a fazer besteira, porque não existe obsediado inocente, não. O obsediado ele só é obsediado por dois motivos: ou por simpatia, o mais comum é que seja por vingança, erro do passado, mas também pode acontecer por simpatia. Eu vou dar um recado bem simples da questão de simpatia. Tem um filme chamado Sozinho, mas já está falando comigo ontem ali. Sozinho, um filme espírita, chama-se Sozinho. Bota lá no YouTube que você não encontra. E vocês vão ver como é fácil a influenciação. Como é fácil influenciar a beber, a fumar, a se prostituir, a maltratar a família. Não é fácil. É só cair na energia. E esse filme é um filme de bem curtinho, são 5 partes. O filme chama-se Sozinho, o filme. Então, o filme espírita. Então, é muito simples. Então, o espírito, ele pode entrar dentro da tua casa, ele é viciado em bebida, em álcool. Então, meu irmão não vai chegar perto de mim. Não é que você razão, mas eu não bebo. Tá, tem um vício, não tem bebida. Então, ele não vai chegar perto de mim, vai chegar perto de Tiago, não. Então, o Tiago toma todas, né? Então, o Tiago chega em casa, na hora que ele abre a geladeira e vê uma cerveja gelada, que ele abre, o irmão já está ali no filme, relata bem direitinho, o Tiago não, eu relata bem direitinho. Na hora que o cidadão vai para a geladeira, ele começa a emanar o sabor da cerveja. A gente, quando eu fumei, a gente quando fuma sente o cheiro, muitas vezes aquele odor, aquela emanação daquele cigarro, que dá. Eles têm capacidade de manipular a matéria. Então, emana, exala esse cheiro do odor da cerveja, do gosto, e o companheiro chega, quando ele abre a geladeira, ele está aqui, o espírito está aqui bebendo. Mas Afonso, o espírito bebe mesmo. Morreu, não vira santo, não. Então ele bebe e vai ficar ali pertinho, causando problema, porque ele quer beber. Eu já vi em vários espíritos, vários provocando confusão. Quantas vezes a gente não vê, foi culpado, dois amigos matou. Que amizade era essa? Não, são obsessões. Querem beber. E a gente às vezes é veículo de transporte de dar para eles. Sexo. Temos que ter muito cuidado, respeitar nossos cônjuges. Que seja um casal hétero, que não seja hétero, mas temos que respeitar uns aos outros e se amar. Ninguém, quando a gente desencarnar, vai me perguntar se eu era hétero, se eu não era, se eu era espírita, se eu era protestante, se eu era católico. Nada disso vai importar. É uma sempre humildia que eu tenho o costume de dizer em todas as orações que eu faço. Quando a gente desencarnar, não vamos perguntar se eu era doutor, gari, senador, servente pedreiro, presidente da República, se eu era rei, imperador, não. Se eu era professor, não. Vamos perguntar: o que fizeste? O que fizeste? Fosse um bom pai, eu sei que ser pai, ser mãe, principalmente nesse período de tanta euforia, tanta tecnologia, não é fácil. Teus filhos, como digo, um tem 12, ou tem 13, ou tem 20, ou tem 25, apenas um monte, 37, ou tem 40, um monte, né? Então, não é fácil. Mas a gente também não pode pensar aquele pai que castiga. Aquele pai, não, tem que dar. Posso dar uma chiadinha, depois dá um cheiro, né? Abraça. Você, cara, é assim. E nós não conseguimos ainda encontrar o meio termo. Então a gente tem que viver em paz dentro da nossa casa. Porque nós não sabemos como vai ser o nosso amanhã quando nós desencarnarmos.
A gente mata o escorpião, a cobra, o veneno acaba, mas se eu matar, ou se eu morrer inimigo de um irmão, o negócio de Deus vai pegar. Veja bem, eu estive aqui com minha esposa, na colônia penal, estava acontecendo um evento quando começaram a fazer, construir um espaço lá de eventos, né? Que agora parece que é uma universidade, né? Aqui na colônia penal de Juntal. E eu, na época, há muitos anos, acho que era até uma feira, estava acontecendo lá, eu entrei no meu carro, tudo bem, e botei o carro lá para dentro. Deixa que onde eu botei o carro, eu deixei minha esposa na entrada, inclusive ela estava viajando, e dois filhinhos nossos aqui desencarnados, só passaram 1h25 dentro do trajeto, e eu botei o carro lá dentro, aonde tinha destruído a colônia penal, né? Estava feita essa construção que era o estacionamento, né? Dessa universidade, desse evento que estava acontecendo. E quando eu parei o carro, peguei o carro, me deu uma dor. Quando eu olhei o ambiente, me deu uma dor no braço esquerdo, mas não foi uma dor não, estava parado, o braço ficou duro. E quando eu senti o ambiente, eu tenho a minha imunidade muito apurada, a sensibilidade, minha amiga era tudo escuridão, era gris. E eu fazia assim para minha esposa, e ela fazia, ela também fazia assim, e era mesmo assim. Aí eu fui, entrei no carro, e só com a mão, saí tentando tirar o carro, consegui sair do carro, entrando em pressa, né? Aquela coisa, eu falei, minha nossa, que fazer um tratamento. Na época, a energia foi tão forte. Por quê? Porque ali residiu aqueles irmãos que ficavam ali matando uns aos outros, e aquela energia ficou. Mas Afonso fica. Aqui no Hospital da Língua, minha esposa fazendo tratamento com câncer, eu vi muito mais espírito de médicos lá do que até os médicos atendendo. Graças a Deus, né? Eu disse até meu cirurgião, né? Porque pelo da cirurgia que eu tive um choque anafilático, ia morrendo, né? Perto do momento do pé. Eu disse aí, doutor Anderson Barros, muito bom médico, né? Eu disse, meu amigo, ainda bem que dentro dos centros cirúrgicos dos hospitais só tem vocês. Porque se tivesse, só vocês não saíam vivo. Ele disse, veio o professor Afonso. Ainda bem que é assim, graças a Deus. Por quê? Porque há necessidade. Então o que é que nós temos que fazer? Eu tenho que perdoar Tiago, amar Tiago e fazer com que Tiago me ame. Eu tenho que amar minha esposa e fazer com que ela me ame. Pode fazer uma pergunta. Pode perguntar. Eu sou de Fortaleza, certo? Então lá tinha um hospital mental, numa determinada região. O que aconteceu? Venderam esse hospital, lá, fizeram blocos de apartamento. Aí eu lhe pergunto, a energia desses apartamentos foram feitos lá? Irmão, veja bem, a energia do ambiente, é no hospital, foi construído agora no condomínio, não é isso? Veja bem, pode acontecer que alguém que esteja morando nesse condomínio, isso pode acontecer, sinta alguma vibração do passado, do sofrimento de alguém que passou ali, que ficou. Veja bem, nessa ponta individual lá, em que muitas pessoas, não é divulgado no número total, muitas pessoas já viram assim, eu já vi coisas ali complexas. Veja bem, o que é que acontece? Existe uma energia chamada ideoplastia. Ideoplastia, que é a energia que nós emanamos do nosso pensamento, fomentada e formatada pelo pensamento. A ideoplastia é uma energia fomentada e formatada pelo pensamento. Se é uma energia boa, ok, é por isso que quanto mais a gente pensa bem, mais a gente emana coisas boas. Nós somos o que pensamos. E lá na ponta do trabalho, devido a ter se suicidado, muitos irmãos equivocados, claro, mas nós não somos dignos e não temos capacidade de lugar nenhum. Então, a orientação que eu dou é que quando a gente subir aquela ponta ou descer aquela ponta, que a gente suba e desça e presta.
Mas, Afonso, por quê? Porque ali existe muito sofrimento. Não só ali como em Caicó, em parte da região lá de Caicó, no Japão tinha a floresta do suicídio, em outras cidades, praticamente em todas as cidades onde tem muito suicídio, só um minutinho, então a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes onde tem um suicídio, que depois surge outro, isso aqui tem uma energia chamada de teoplastia. Essa energia são os sofrimentos que aqueles irmãos, ao suicidarem, cometeram aquele equívoco, e o sofrimento é tão grande que muitas vezes eles passam dias, meses, até anos ali no livro Memórias do Suicida, ou o livro Redimido, Memórias do Suicida. Tem um irmão que suicidou-se da Espanha através do afogamento, né, do também de uma fonte. Ele passou 11 anos vendo, sofrendo, subindo e descendo da falta, se afogando. Então o sofrimento é muito grande. E isso, quando acontece num local só, várias vezes, eles terminam emanando, se soltando deles aquele sofrimento, aquilo fica nas paredes, que chama miasmas, entendeu? É por isso que as casas espíritas, como tem muito espírito doente para tratamento, antes de começar as reuniões, o grande laboratório, os mentores vêm, seus médicos, enfermeiros, técnicos, seguranças, e fazem a faxinada. E nem se preocupe, todos nós aqui fomos desinfetados. E também essa turma ajuda o trabalho todinho, porque vem muito irmão de sofrimento, para que ninguém adoeça, para que ninguém passe por problema, entendeu? Então, chama-se teoplastia. Possa ser que alguém sinta, pode, não é difícil. Então, não é difícil, Joel, quando ele incendiou, muitos irmãos saíram do corpo, inclusive até o documentário espírita que fala disso, saíram bem, foram resgatados, vieram espíritos de luz, os espíritos familiares resgataram da colônia para os hospitais. Mas alguns ainda estão lá, já fizeram o prédio novo, mas ainda estão lá. Mas por que, Afonso? Porque essa questão do entendimento da morte era muito complexa. Tem companheiros tão rebeldes que não aceitam a morte, porque não tiveram essa oportunidade, gente, que a gente está tendo de estar aqui, entendeu? Estudar, saber que ninguém morre, apenas a gente escuta, a gente desencarna, sai da casa, ninguém morre. E alguns dizem, você é eterno, vocês são eternos, todos somos eternos, nós somos criados muita vez, agora nunca vamos morrer, nós vamos desencarnar várias vezes, até aprender a ser o Jesus, o Espírito de luz. Aí a gente nem apressava nem encarnar, tá bom? É assim, eu morava numa cidade, outra cidade, e a rua que eu morava era considerada a rua dos ladrões e onde tinha um tráfico de droga. É uma rua do centro de São Paulo, uma rua muito famosa. A gente está falando de ladrão de verdade, que só vai fazer carro forte, lotérica, transportadora, isso, aquilo. Então ali eu passei 16 anos naquele ambiente. Então ali praticamente todo mundo que chegava ali se ambientava naquele ambiente e ia para aquele mundo. Então ali, querendo ou não, os espíritos não estão mortos, mas estão encarnados e estão naquelas pessoas, ou os espíritos estão por ali influenciando? Olha, toda vez que você abre a porta da sua casa, você está dando abrigo a espíritos que estão na rua, e às vezes espíritos da família estão dentro de casa. Muitos espíritos que estão na rua, e dependendo da sua energia, eles entram e começam, como diz o Mato, sabe a caixa. Tudo depende da sua energia, você só absorve e cai na mesa. Onde tem muito crime, muita. Lá depois você volta. Não tem muito crime, onde tem muito roubo, tem espíritos induzindo aqueles irmãos a cometerem gente. Roubar, matar, não é bom. Ninguém sente prazer em matar. Isso é loucura. Isso são obsessões. Entendeu? Não tem como você matar por amor. Não existe isso. Então você abre brecha. Aconteceu um caso interessante. Eu era muito jovem ainda, lá em Campina Grande. Eu morava perto de uma favela lá chamada Maloca, perto da linha. E eu vi um crime. Um rapazinho que é bem do trabalho. E na hora que eu vi o crime, eu vi o cidadão que morreu. E eu gosto mais criminoso, porque acho que todos somos jovens. E vi
quando ele estava fora do corpo, morreu por fato causada, né? E eu vi uma situação muito difícil. Né? Mas vi uma moça lá brincando, mangando, e vi que automaticamente ele estava falando dela. Por quê? O que é que eu digo muito o seguinte, gente? Quem morreu não precisa de plateia, precisa de oração. Há um acidente, as pessoas têm um costume. Tem um acidente, morreu pessoas que já teve esse BR, as pessoas param o carro para ver. Gente, é para socorrer? Ok. Já está socorrendo, vai ver o que, gente? Veja bem, ainda não morreu também não em si. Também, se é uma pessoa boa, geralmente ela é resgatada. Mas se é uma pessoa que comungava com crime, agora imagina, era criminoso também, envolvido com todo tipo de errado, vai no tiroteio morre. Aí você está ali rindo, mangando. Aí você chega em casa com uma dor de cabeça incrível, nem sabe o que está levando com coisa fora. Porque tudo é questão de compatibilidade orgânica, todos somos mesmos. Uns vai potencializar a mediunidade e outros não. Mas não deixa de receber influenciação não, viu, gente? Então, nas ruas estão assim de entidades espirituais, porque, só para a gente ter uma ideia, somos hoje 8 bilhões de habitantes da Terra. Só para a gente ter uma ideia, a espiritualidade diz que tem mais de 30 bilhões de espíritos desencarnados rodeando a Terra para reencarnar. 30 bilhões. Agora veja bem que o número é bem maior. Só para ter uma ideia, hoje aqui nessa reunião, que é mais ou menos 40, 50 pessoas ao total, hoje aqui existe mais de 350 entidades espirituais. Graças a Deus, todas vieram aqui para estudar, todas vieram aqui para se tratar, e muitos vieram aqui para medicar, para ajudar. Então, são essas energias que muita gente não entende, que muita gente faz, fica brincando, fica caindo em armadilha, em fofocas, jogando praga aos outros, fazendo pequenos vícios, convertendo pequenos vícios, e vai se acostumando. Eu costumo dizer a voz que esses companheiros que cometeram crimes horrendos ou que são de facção, eles não começaram roubando banco, vendendo 1.000 toneladas de maconha de cocaína, eles começaram com uma fruta de maconha. O vício é que vai ser lamentado. E esses irmãos que não estão mais na carne, eles ficam. Assiste esse vídeo sozinho depois de um outro encontro daqui, toda quarta-feira, primeira quarta-feira do mês eu estou aqui. Alguém de vocês me diga, mas seu assunto subiu. Justamente é isso, é a influenciação. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos de luz, os espíritos influenciam a vida do ser humano na Terra, o que foi que os espíritos de luz responderam? Muito mais do que imaginas. É como que fossem teleguiados. É como que fossem teleguiados. Por quê? Porque a gente tanto é guiado para o bem, quanto guiado para o mal. Quantas vezes eu já atendi espíritos, chegaram numa cabine médica encarnados, outros chegaram acorrentados, mas a força esse dedo, mas o salvador é Deus, e custa mais sim, gente. Sim. Porque ninguém vira só. E ninguém vive de água, você é o mesmo. Aqueles irmãos que morrem gladiando uns com os outros, eles muitas vezes plasmam aquela arma e ficam com aquela arma muitos anos, muitos meses, tentando ir às formas, tentando revidar o mal. É por isso que nós não podemos sermos instrumentos do mal. Essas guerras que estão acontecendo em nosso planeta, essas guerras que estão acontecendo no nosso planeta, nada mais é do que a influenciação dessa energia que eu estava falando aqui, dessa ideoplastia, que a maioria torceu para que dê errado. Essas ideologias loucas. Então nós precisamos mudar, nós precisamos amar, nós precisamos perdoar.
Não temos que ter vergonha de olhar para o filho e dizer que ama ele, não. Não temos que ter vergonha, não temos que ter vergonha de abraçar nossa esposa, nosso esposo, dizer que ele é lindo, que ela é linda, e mesmo depois de 30 anos de casado, ela continua bela, porque agora é o amor. Quando nós começamos a nos apaixonar, é mais a questão do sexo. Mas quando o casal ele começa a amadurecer junto, o que é que vai restar é o amor, a plástica vai embora. Eu tenho 18 anos, chave hoje, né? Mais de 46 anos que eu tinha 18 anos, era menino. E dia 11 de fevereiro eu completei 64 anos. É como que fosse ontem. Então veja bem, tudo muda, o corpo muda, a gravidade ela é terrível para o ser humano. Ela vai causando flacidez, porque vai tudo sendo atraído para baixo. Eu tenho de cara na minha vida olhando para uma bengala, tenho dificuldade de dirigir. Isso é a vida. Não é que Deus está me castigando e castigando ninguém, não é a vida. Nós só temos que estarmos preparados para essa vida. Não é o dinheiro que você tem, não é a tua conta bancária que vai fazer diferença lá quando você desencarnar. Não, são suas ações. Você só vai encontrar lá com inimigos se você estiver aqui. Se você alimentar inimizade aqui, você pode até ter um inimigo do passado, que você fez algo de mal a ele. Mas se você agora mudar, se você mudar, você trabalhar no bem, vai ter um campo magnético te protegendo de algum ataque, porque ele vai ser instruído, ele vai tentar atacar uma pessoa da família. Mas se você for bem, você vai servir de exemplo. Imagina, eu desencarno no inimigo do Tiago. Aí eu me pai, Tiago, peguei tudo trabalhando. Então, eu chego na casa do Tiago, diz que o Tiago está. O Tiago está na casa, eu não estou na casa, ele não está me vendo, mas eu estou vendo ele. Então vou tentar agora me vingar do Tiago. Aí quando eu chego lá, encontro o Tiago, os filhos, Tiago trabalhando, suando para dar para os meus filhos. Tiago abraçado com a esposa dele, amando-a, respeitando-a, tirando tudo que tem para dar para a família. Aí eu vejo o Tiago fazendo bem lá fora, respeitando, amando. Que força eu vou ter para Tiago? Nenhuma. Porque Tiago agora é um homem maduro e eu ainda sou um espírito frágil. Então o Tiago vai servir de exemplo. Aquilo vai causar choque. Então olha como é importante fazer o bem, vibrar o bem. Olha como é importante. Eu assisti a uma palestra de Roberto Chineschi, acho que faz mais de 20 anos, vai em São Paulo. Já falei aqui em outras salas. Que ele, médico oncologista, trabalhando na casa hospitalar, no setor de doenças terminais, as pessoas pegavam no jaleco dele, na hora que estavam morrendo de câncer, e diziam: doutor Roberto, quantas mulheres não dizem, como eu me arrependo, doutor Roberto, de não ter amado mais o meu marido. Eu brigava, doutor Roberto, por besteira, porque ele derramava café na mesa, açúcar na mesa, porque ele deixava a cueca no banheiro, porque ele deixava a sandália espalhada. Eu brigava. Se eu pudesse voltar atrás, doutor Roberto, ir para minha casa, deixar meu marido dizer o quanto eu amo ele, mas agora eu não posso mais. E quantos homens estavam ali perdidos de desencarnar e diziam: doutor Roberto, eu briguei tanto com isso, eu queria assistir meu jogo, ela queria assistir a novela, eu chegava em casa, queria que a toalha não estivesse no banheiro, que a sandália estivesse lá no banheiro, que minha roupinha estivesse separada, que a janta estivesse separada quando não estava. Eu brigava com minha esposa, como eu me arrependo. Doutor Roberto, se eu pudesse voltar em casa, abraçar minha esposa, dizer que a amo, mas agora eu posso mais. E quando os filhos desencarnavam, às vezes ele disse que chocou o rapaz com 17 para 18 anos, morrendo de câncer agressivo, disse: doutor Roberto, se eu pudesse encontrar meu pai e beijá-lo. Eu nunca dei um beijo no meu pai. Eu nunca dei. Ele era tão
virado, uma energia de 210 que só queria trabalhar. E talvez por orgulho ele tenha vergonha até de nos abraçar. Se eu pudesse voltar em casa e abraçar meu pai e dizer que amo ele, agora eu não posso mais. Então, meus irmãos, Dr. Roberto diz na sua fala que nunca ninguém pegou no jaleco dele e reclamou, ou respondeu, ou falou que estava arrependido, porque estava deixando o carro do ano, porque estava deixando o apartamento chique, porque estava deixando a moto do ano, a fazenda, a conta bancária. Não, todos só estavam arrependidos de não ter amado. Então, meus irmãos, vamos amar. É difícil? Não. Eu costumo dizer em oratória, né? Aconteceu até uma coisa interessante. Eu tinha acabado de fazer a palestra na Casa Espírita e uma senhorinha disse: achei tão bonitinho que o senhor disse que a gente pode se viciar no bem. Podemos se viciar sim, no bem, viciar no amor. O filho passado não é que o filho tenha 5 anos, tenha 40, 50 anos, a gente puxar ele não feio. A gente brincar com nossos filhos. Eu digo até a essa daí, tem 12 anos, eu nem puxou a lindeza do pau, tá tão bonito, tão feio, mas entendeu? Porque são filhos. Abraçar a esposa de madrugada, dizer que ela é linda, que ela é gostosa, que ela é linda. Depois de 30 anos de casado, porque a beleza foi-se embora, mas o amor fica. Abraçar o marido, dizer que ele é lindo, que a barriguinha com os cabelos brancos é o charme, é o que ilumina a casa. Mas não, muitas vezes nós estamos apegados à besteira, à discussão dos beijos, a brigar por besteira, a ciúmes doentios, a loucuras. E eu costumo dizer, a gente tem que ter cuidado quando a gente abre a porta da nossa casa, para que a gente não dê ali a espíritos doentes, viciados, que nossa casa seja um lar sagrado de amor, de equilíbrio, para que não dê entrada a nenhum espírito doente, principalmente os espíritos que vêm para desarrumar, desorganizar. E se um dia entrar um, que a gente seja humilde quando sentir quem vê ou quem sente ou quem ouve, sentir que tem uma vibração em casa, que não é o carnal, que pode ser espiritual. Quem vê é mais fácil, quem ouve é mais fácil, quem sente é mais fácil. Então o que é que você pode fazer? Quer dizer, meu irmão, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Se vieste aqui, meu irmão, nos ajudar, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Se vieste aqui para tentar desequilibrar o nosso lar, oh, meu irmão, me perdoa. Se eu te fiz mal alguma vez, me perdoa. Porque agora eu já tenho a capacidade de te perdoar se tu fizesse algum mal contra mim. Então vamos tentar nos harmonizar. Nem se preocupe, meus irmãos, que com a fala dessa coração, nenhuma entidade espiritual vai conseguir fazer mal dentro da vossa casa. Então, meus irmãos, vamos fazer o bem, vamos ter paciência, vamos amar. E para concluir, já que todo mundo já foi praticamente atendido, vamos fazer a oração que nosso amado Mestre Jesus nos ensinou e nos deixou como patrimônio. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que nós devemos perdoar todos que nos ofendem. Não nos deixeis cair em nossas próprias tentações, mas nos livra do mal que ainda habita dentro de nós, porque teu é o reino, poder e a glória para todo sempre. Com essa orativa, amado Mestre Jesus do mundo, e acima de tudo, em nome do nosso Pai Celestial, pedimos a vossa permissão para dar encerrada essa parte do trabalho de hoje. Muito
Pai, que é o seu Filho. Graças a Deus.